a maluca, com 3 filhos, vai sozinha para a Alemanha. Eu já estava na época com quantos anos? Com 36 anos, mais ou menos, acho que sim. Eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Chegamos mais uma vez. Hoje eu tô com mais uma convidada. Como eu falei pra vocês, eu falei, mas talvez o vídeo ainda não tenha saído, porque tô gravando uma série de vídeos. E eu falei que esse ano eu ia voltar com mais convidados para contarem um pouquinho das suas experiências. E quem já me segue aqui há um tempinho sabe que o meu foco no canal é trazer histórias, experiências de pessoas do Brasil que vieram morar fora. Atualmente estou em Portugal, mas já fiz da Irlanda, quero fazer de uns colegas que moram em outros países, contando a experiência de como foi vir do país para a Europa, como está sendo, as histórias de vida, que o objetivo aqui do canal é sempre contar informação, compartilhar informações para vocês relevantes, para influenciar, para motivar vocês, inspirar vocês. E hoje eu trouxe a Adriana para contar um pouquinho da história dela. Um dos vídeos que nós tivemos muito assistido foi do seu Zé, Dona Cleusa, pessoas mais experientes, contando como foi a experiência deles depois de certa idade, sair do Brasil e vir para cá, para Portugal. Então achei interessante contar um pouquinho da história da Adriana também, que ela veio com o marido, a família, mas ela que vai contar, porque a história é dela, ela que é a protagonista, lindíssima. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de saber que a senhora está aqui hoje. E me fale, quem é a Adriana? Como começou a sua história para nós contarmos pro pessoal? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. E é uma satisfação estar falando aqui, né, sobre um pouquinho da minha história, já que, adiantando, eu sou professora de história, então eu amo uma história, né? Mas vamos lá, quem é a Adriana? Eu acho que a Adriana é uma senhora hoje, né, 52 anos, e que desde muito jovem nunca teve muito medo, né? Porque eu me casei muito jovem, ia fazer 21 anos, eu já estava a me casar. Aí eu dei aquela parada, tipo, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer. Eu tava muito confusa na época, fazia moda, fazia aula de corte e costura, desenho de moda, e eu tava muito inclinada em ir pra moda. Mas de repente eu falei, não, será que é isso? Acho que não é. E aí veio o casamento, enfim. Abri um comércio de alimentos na época. Nada a ver. Nada a ver, não deu certo, não era o meu perfil. E aí veio a primeira gravidez. Então, com 23 anos, aí o primeiro filho. Eu sou mãe de 3 meninos. Lá em casa são 3 meninas. E aí eu me dediquei para a maternidade, tá? Por um longo período, fiquei ali na maternidade a cuidar dos pequenos, mas sempre fazendo alguma coisa ligada à moda. Então eu fazia bijuteria, tem épocas que voltei para fazer doces, enfim, nunca gostei de ficar muito parada, só dona de casa. Eu tinha que ocupar a minha mente, os espaços assim, apesar que com 3 não sobrava muito espaço, né? Porque cada um tem 3 anos de diferença um do outro. Nossa. E enfim, eu tava ali a exercer o meu papel de mãe com muita alegria, sabe? Eu fui aquela mãe muito dedicada, aquela mãe que gosta de cuidar, de fazer lição de casa juntas. E isso foi muito bom. E aí que vem primeira vez, vamos dizer, da história de imigrar, né? Por quê? Eu estava com o meu filho com 5 anos, ia fazer 6, e o outro ia fazer 3. Um belo dia meu marido liga e falou assim, Adriana, tem um convite para eu trabalhar na Mercedes-Benz da Alemanha. Ele trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil. Eu, como? Tá na Alemanha ainda. Ele é um convite, você topa? E eu lembro que eu falei, que louco, mas pode a família toda, assim, nós 4? Na época nós éramos em 4. Ele, sim, pode. Em casa eu te conto o detalhe. Ele falou isso por telefone. Falei, tá, vamos conversar. E quando ele veio com a proposta, eu falei assim, é o que eu quero. Eu quero tentar. Algo diferente. Algo um diferente, país diferente, né? E eu lembro que a minha mãe falou, não, esses meninos pequenos, você lá sozinha, você é louca, não sabe o idioma. E o Luiz sabe o idioma, ele já fazia alemão há 5 anos.
Uau! E eu falei, mãe, é oportunidade para eu aprender, eu não sei, eu quero ir. E aí a empresa começou a fazer toda a documentação para nós emigrarmos, era um prazo, por exemplo, em 6 meses nos organizaríamos, era uma coisa muito planejada, era uma coisa que financeiramente era muito bom, e eu não pensei 2 vezes, eu falei, financeiramente vai ser bom, e nós vamos. E aí, nesses 6 meses, a notícia, eu estava grávida do 3º filho. Eita. E aí todo mundo achou que eu ia desistir. Você vai para a Alemanha grávida com uma criança que ainda não fez 6 e outro que vai fazer 3? Eu falei, vou. Pra ter o filho lá e como vai ser? Pois, e aí mudamos para a Alemanha. A empresa falou, fica a sua escolha. Se você quiser ter o filho no Brasil, nós pagamos a passagem para você voltar para o Brasil. Aí eu fiquei assim, vou ver como que é. Mudamos, nos instalamos. Não era nada fácil, lógico, né? Um outro idioma, crianças pequenas, eu grávida. Só que eu percebi que eu não queria ter filho lá. Porque eu vi que eu não ia ter uma rede de apoio. Quem ia ficar com meus 2? Na Alemanha, cesárea, porque eu já tinha tido 2 cesáreas, você tem que ficar internada no mínimo 10 dias. Quem ia ficar cuidando dos meus filhos? Enfim, eu fiquei muito insegura e optei para usar a minha passagem, que eu tinha direito. Bom, e aí eu falei, vamos aceitar, eu vou continuar com a ideia de estar aqui na Alemanha, mas eu vou ter o Giovanni no Brasil. Voltei, tive o Giovanni. Com 10 dias eu estava na polícia, tirando o passaporte dele. 10 dias. De nascido? De nascido. Com 40 dias eu estava voltando para a Alemanha. Nossa! Só que o detalhe, né? A maluca que... Por isso que eu falo, a Adriana é uma pessoa que ela não tem muito medo. Eu nunca penso no que pode dar de errado. Talvez pela minha fé, porque eu sempre creio que Deus está comigo e se as portas vão se abrindo é porque Ele está abrindo, Ele está direcionando, e se Ele está à frente não vai ter problema. Já amo. E aí eu peguei e falei assim, vamos voltar. Eu vou ter o Giovanni e vou voltar para a Alemanha. Só que o Luiz, ele foi pro parto, me acompanhou no parto, só que ele não podia ficar 40 dias comigo no Brasil. Ele tinha que voltar para a Alemanha. E foi o que aconteceu. E aí, a maluca, com 3 filhos, vai sozinha para a Alemanha. Eu achei que ia ser muito fácil e não foi nada fácil. Por quê? A ida foi um tumulto. Primeiro, pegamos uma tempestade. Eu sou de São Paulo, aeroporto de Cumbica. Aquelas chuvas em São Paulo em pleno mês de março, que é muito comum. Eu cheguei atrasada pro check-in. Como eu cheguei atrasada, colocaram a gente tudo separado no avião. Oh, meu Deus. Então, imagina. Crianças. Aí, lá no check-in, eles falaram, não, lá dentro, com a aeromoça, você dá um jeito. Fala, conversa, e eles vão deixar você esperto. Tá, fui. E eu não falo, eu fui pela Air France, não falo francês. Que eles só falam francês. Não falo alemão, meu inglês é péssimo. E aí a aeromoça dava uma que não estava a me entender. E eu começando a ficar nervosa, eu apontava, meus filhos estavam num outro corredor, eu com um pequeno, o bebê, né, de cola ainda estava bem instalada, mas os meus filhos estavam num outro corredor, eu nem via, uma criança de 3 anos, outro de 6. Nossa. E aí eu lembro que um rapaz lá no momento veio e falou assim, não, eu vou resolver isso. E começou a falar em francês com ela, explicar que eu precisava ficar perto dos meus filhos. E ela simplesmente disse, você tem que escolher. Ou você fica com o bebê no berço, que era o direito que eu tinha, e eles estão longe, ou você vai para perto deles, mas você carrega eles às 12 horas de voo. Aí um outro senhor veio e falou, pera, não, eu troco, traz os filhos dela pelo menos para trás, porque ela consegue ver. Bom, enfim, viajamos, deu tudo certo. Cheguei na Alemanha éramos em 5, né, mas com 3 crianças. E ficamos 1 ano e meio na Alemanha. Então, o primeiro ano do Giovanni foi na Alemanha, acabou o projeto, voltamos para o Brasil, mas aí que tá o lance. Eu experimentei a vida na Europa. Aquele mosquitinho da Europa que te deixa intrigada. E aí foi que tudo clareou na minha mente. Parece que abre tua mente para um outro mundo. Justamente, para começar, eu já era apaixonada por história desde o ensino médio. Eu era uma excelente aluna em história. E eu vivia a história. Eu vivia numa cidade medieval na Alemanha que se chamava Esslingen am Neckar. Então era uma cidadezinha linda, com burgo, todo aquele cenário. E eu
naquele tempo não tinha essa facilidade de telemóvel com pesquisar Google, no com telefone, tudo. não. Não, era tudo. Eu tinha o computador em casa, então eu fazia minhas pesquisas e eu fui conhecendo o que dava. A gente viajou período de ano e meio com 3 crianças. Conhecemos França, Itália, Áustria, várias cidades da Alemanha e papinha fria, amamentando no peito, os 2 dormindo de qualquer jeito. E migramos. Não tem desculpa. Não teve. Mas eu voltei pro Brasil apaixonada pela história, pela Europa, pelo estilo de vida. E eu falei pro meu marido, agora não dá, porque as crianças são pequenas e eu precisava de apoio. Eu fiquei realmente muito esgotada. Eu tô falando das flores, teve, né, os espinhos. Claro. Com 3 crianças. O estresse, o cansaço. E eu falei, não, vamos voltar, os avós curtem os netos, vamos viver em família. Voltamos. Mas aquele desejo de voltar para a Europa sempre permaneceu. Eu sempre atenta numa oportunidade. E foi um período, assim, muito enriquecedor. E aí que vem um outro detalhe, né? Eu voltei muito decidida. Agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a faculdade de História. Uau, foi um E aí? divisor. Isso. E já era mãe. Já era mãe. Ó, então, ouvem, assim, gente. Ó, por favor, escutem, ouçam isso. eu não coloquei lembrei, ouvem, empecilhos. Eu falei assim, eu já estava na época com quantos anos? Com 36 anos, mais ou menos? Acho que sim. Eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Cheguei na faculdade, me matriculei, aí nisso a minha rede de apoio, né, meus pais, o meu pai tinha terminado de falecer, minha mãe falou, faz a faculdade que você quer, vai. Eu dou apoio com os meninos, meu marido também muito parceiro, então comecei a fazer a faculdade. Cheguei lá, tiazona da sala, com 36 anos, os alunos tudo de 17 anos, 18, no máximo 20, e eu lá, tiazona. Eu fui a melhor aluna da sala, professores acreditavam muito no meu trabalho e, enfim, antes de terminar a faculdade eu já estava empregada numa escola particular, que era o meu outro sonho, trabalhar para ter bolsa para os meus filhos. Sim. Porque eu sempre paguei escola particular para eles. Chegou uma hora que já estava difícil com 3 e a minha preocupação, até quando a gente vai conseguir? Sim. E ser professora, além de ser um sonho, porque eu amava história e, enfim, eu já consegui numa escola particular, então eu tinha bolsa para 2 filhos. E lá, nessa escola, eu fui professora por 15 anos. Uau. Meus filhos se formaram lá, o Giovanni entrou no 2º aninho, se formou, quase se formou no 3º, depois ele veio para Portugal, o meu do meio também, só o mais velho que não. E sempre atenta às oportunidades de poder viajar, conhecer o mundo, mas foi aquele período mais difícil, né? Porque com 3 crianças não dava para fazer viagens muito longas e etc. Até que a minha irmã imigrou para Portugal. E aí ela começou a me contar como era. E eu vou ser muito sincera, eu não tinha tanto sonho de conhecer Portugal. Eu também não, somos duas. Não, era o único país assim da Europa Justamente. que eu tinha menor vontade. Eu falava, ai, Portugal, eu imaginava, sei lá, tão diferente. Bom, a minha irmã veio e se encantou. E ela falou, Dri, você tem que vir. E ela me presenteou na primeira vez com uma passagem. Eu comprei passagem pro Giovanni, o meu mais novo, e viemos nós 2. Meu marido, na ocasião, não podia, não estava com férias. E eu peguei minhas férias da escola e viemos conhecer Portugal. Paixão à primeira vista. Eu falei, que país incrível. Sossegado, o idioma ajuda muito. Facilita. E voltei encantada. Lu, meu marido, né? Lu, é maravilhoso, vamos morar lá. Meu marido, não, porque não é porque tua irmã tá a morar, que você também vai querer morar. A gente agora tá tão estabilizado aqui. Bom, fiquei meio frustrada, né? E continuei na minha vida. Sim. E o Giovanni, o meu mais novo, já tinha falado, mãe, eu quero fazer faculdade em Portugal. Falei, tá, deixa acontecer. Aí, passou um ano, meu marido, vamos conhecer Portugal, agora eu quero ir. Ele comprou passagem pra mim, pra ele. E o Giovanni de novo, era o primeiro, o caçula, mãe, quero voltar. E os 2 mais velhos enrolados já com a vida deles. Fazendo faculdade, o do meio fazendo cursinho pra entrar na faculdade. E não foram. Fomos nós 3 pra Portugal, passar férias. E aí meu marido se encantou também. Se encantou, ele falou, um dia a gente vai morar em Portugal.
Voltamos, isso foi férias de julho. Voltamos super empolgados, felizes. Cheguei em casa, o meu filho mais velho, recém-formado em engenharia, super frustrado porque não estava a arrumar emprego. E eu era o filho que eu jamais imaginei que mudaria para Portugal, porque ele era noivo, namorava, no caso com a namorada dele, há 7 anos. Eles se conheceram no ensino médio, fizeram engenharia juntos. E já estavam com o casamento já marcado, já eram noivos, estavam a planejar o casamento. E ele chegou pra mim e falou: mãe, eu tô muito desanimado com o Brasil, eu tô formado faz 6 meses, não consigo trabalho, e eu tive uma ideia. Eu falei: fala, que ideia? Você deixa eu vender, ele tinha um carrinho que nós tínhamos dado, você deixa eu vender o meu carro e eu quero fazer uma pós em Portugal. Já falei com a tia falou que eu posso morar com ela. As tias servem pra isso, eu sou tia também. Eu falei: peraí, a Lê tá sabendo disso, a noiva, né? Ele, não, lógico, mas ela foi a primeira e ela tá me dando força, vai ser Eu falei: mãe, eu nunca imaginei. Em 1 mês, esse menino organizou a vida dele. Vendeu o carro, é Deus de novo. Anunciou o carro de manhã, à tarde o carro foi vendido. No dia seguinte comprou passagem, ligou na faculdade, fez a matrícula para pós. Já começou a ver como ele ia aqui pedir autorização de residência por estudo, que é um dos caminhos, né, para você estar aqui legal. Sim. Enfim, ele veio em 1 mês, começou a pós, trabalhou numa hamburgueria para ganhar um dinheiro, porque estava com o casamento marcado. Fez a pós, arrumou emprego em Portugal. Caramba! Na área mais dele, né? Numa multinacional. Aí a noiva falou: vou mudar para Portugal. Ela pede a conta lá, ela era engenheira de alimentos lá. Marcam um casamento, ele volta pro Brasil, casam e mudam os dois. Nossa! Nesse pacote, o meu filho Giovanni já voltou. Então o Matheus saiu da casa da tia, casado. Sim. E o Giovanni foi pro lugar dele, na cama, né, que a tia acolheu. E aí ele falou: mãe, eu vou terminar o ensino secundário e quero fazer faculdade lá. Falei: vai, meu filho, vai com Deus, te abençoa, é teu sonho. Então ele tá aqui mais tempo que você. O Giovanni tá há 5 anos. Nossa! E aí ficou eu, meu marido e o meu do meio. Aí veio o meu filho do meio: mãe, vou me casar também. Ninho vazio. Da noite pro dia. Sim. Da noite pro dia. Nossa. Aí ele se casou. Aí eu falei pro meu marido: Lu, eu quero ir pra Portugal, a família, a maior parte tá lá. Uma coisa diferente. Mas ele trabalhando na Mercedes há 38 anos. E aí veio a Mercedes, Deus de novo, e falou assim: olha, estamos numa reestruturação, quem já é aposentado, reformado, a gente está convidando a se retirar com um bom incentivo financeiro. Sim. E meu marido falou: eu vou me candidatar. E aceitaram a candidatura dele para se desligar da Mercedes. Foi naquela época que a Mercedes saiu do Brasil e fecharam algumas Não, a fábricas, Volks que saiu. A Mercedes ainda está lá. Sim. A Mercedes fechou alguns polos. Fechou a Mercedes de Minas Gerais, enfim, alguns polos. Exato. Mas a Volks, acho que foi a Ford, né, que fechou. Bom, enfim. Colocarei aí na descrição. Mas foi a Ford que saiu de São Bernardo, inclusive. Foi, né? E o meu marido acabou aceitando ali toda a ideia e começamos no processo, né? Bom, a gente vai pedir autorização de residência, pegar um visto. Como meu marido era aposentado, dava para pegar o visto D7. E aí começamos a arrumar toda a documentação. Então, qual era a ideia? Ele vem, quer dizer, ele pede o visto. O visto saindo, nos mudamos. O visto travou lá num processo. E eu já tinha pedido para me desligar da escola, né? Tava tudo já agendado. Tá tudo agendado, a gente achando que ia mudar para cá no meio do ano. Não dava porque o visto não saiu. Mas eu falei: eu vou à frente de novo. Deus tá abrindo, eu não vou temer. Lá vem a Adriana sozinha. Eu falei: olha, eu arrumo casa para nós morarmos. Vou matricular o Giovanni na faculdade, que nisso ele tinha terminado o ensino secundário. Tinha saído toda a documentação para ele poder concorrer a algumas vagas melhores, enfim. Eu vim à frente, achando que meu marido ia chegar rapidinho. O visto não saía, começou a me dar um nervoso de ficar aqui sozinha, sem visto, daí que acontecesse alguma coisa. O que eu fiz? A maluca? Fui fazer uma pós em arqueologia.
Me matriculei. Poder se legalizar também, aproveitar, unir o útil ao Eu agradável. falei, bom, estudar nunca é demais, eu gosto. Já tô aqui. Já tô aqui, vou estudar. Fui lá, me candidatei para pós na Nova Lisboa, achando que eu ia fazer análise de vasinhos e caquinhos. Sim, Quando eu chego, eu tinha que estudar corpo humano. Eu tinha que aprender as partes dos ossos. Eu, com 50 anos, tendo que estudar de novo, do zero. Porque as provas eram, você pega um indivíduo que está morto há 200, 300, 400 anos e você faz a análise desses ossos, né, para perceber se é um indivíduo masculino, se é feminino, a idade aproximada, tal. Enfim, fora outras matérias que me tiraram o sono de tanta preocupação. Um ano fazendo. Nisso saiu o visto do meu marido, ele veio no final do ano. Eu fiquei aqui 6 meses sozinha, esses 6 meses estudando e planejando a vida. E o Giovanni começou na faculdade. E aí saiu o visto dele e ele se muda também. Então aí estamos em Portugal. Eu estou em Portugal há 2 anos e meio, ele há 2. Com a pós concluída, né? Eu consegui terminar, até que com boas notas. Mas percebi que pro meu trabalho não ia virar alguma coisa. E aí... que fazer, né? Eu falei, não dá para ficar parado, viver com a aposentadoria do Brasil em euro não dá nada, nadinha. Já a aposentadoria lá não é nada, imagina transformando em euro. A gente precisa fazer alguma coisa. Né? Aí começamos a ver possibilidades, o que poderia trabalhar. E aí chegamos no... Pode ficar tranquilo. De vez em quando ela para pra olhar assim, porque o maridão saiu, está pra chegar. Aí de vez em quando olhamos. E aí vocês estão a ver aqui um cenário, né? Que pois não é o nosso cenário convencional, é o da Adri. Pois. Aí veio a oportunidade de recomeçar algo novo, que é o quê? Uma loja de antiguidades, artigos usados, de segunda mão. E eu falei, incrível. Vamos topar isso, né? Um amigo disse que essa loja estava à venda, viemos e ela nos explicou como funcionava. E eu falei, é um desafio para mim, novo, para o meu marido também, 38 anos trabalhando na área de TI, de uma Mercedes-Benz. Eu, professora por 15 anos, mãe por mais de 30, quase 30 anos. Recomeçar algo novo. Então foi um ano incrível o ano passado, porque eu aprendendo a lidar com essa loja. 2 netos nasceram em 2024, né? Então eu fui avó, primeiramente da Lara, que fez 1 ano, e do Davi, que agora tá com 4 meses. Então, são ciclos que se fecharam no Brasil, ciclos novos a começar, uma profissão nova que é trabalhar com antiguidade ou com artigos usados, perceber o tipo de uma louça, de que ano que ela é. Para mim tudo isso é muito novo, eu estou ainda a aprender. Se por exemplo, um jarro desse é da China Imperial final ali, então eu percebendo carimbo, outros com já uma pintura à mão de Portugal. E eu tô apaixonada por isso, né? Então, tem sido prazeroso, tem sido desafiador, como eu disse, nada na vida são só flores, tem os espinhos, tem as dificuldades, mas assim, eu sempre gosto desse novo, eu não gosto da mesmice, né? A vida toda foi, tipo, encerrou esse ciclo, vamos começar um novo. Outro. É muito interessante, assim, ela foi falando, eu fui lembrando. Eu sou um pouquinho assim também do bichinho da... Tá muito normal, vamos fazer alguma loucura. Não uma loucura, né? Mas vamos mudar um pouquinho, porque eu acho que quando nós saímos da nossa zona de conforto, e eu sempre falo isso aqui, a nossa mente expande muito, assim, consideravelmente. E a senhora teve essa percepção morando na Alemanha. Viu que a realidade de vida do Brasil e da Alemanha era totalmente diferente. E uma coisa que eu acho incrível, tá? Ela não desistiu, ficou com aquilo guardado, porque não era a fase, não era o tempo necessário, não era naquele exato momento, mas ficou no coração dela. Não, um dia eu vou morar fora de novo. Aonde? Não sei, mas um dia eu vou morar fora. E eu acredito que Deus também foi alimentando isso, porque sabia que queria que a senhora estivesse aqui, porque eu acredito que tudo tem um tempo determinado e Deus tem um propósito para tudo. Então hoje a senhora está aqui, foi justamente porque Ele permitiu
e estava nos planos dele mais do que nos nossos planos, Justamente. acredito isso. E outra coisa que eu acho muito importante que eu falo para as pessoas, eu falei para dona Cleusa e seu Zé, a senhora não se limitou à idade, 2 vezes. Faculdade, que as pessoas acham que, eu vou fazer faculdade. Chega nos 30, eu acho assim incrível, Adriana. As pessoas chegam com 30 anos e acham que estão velhas. Velhos para poder começar uma profissão nova, ou velhos para poder fazer uma faculdade. Acha que tem 30 anos e acabou a vida dela, porque nos 20 ela não conseguiu nada que queria, que tinha planejado com 18 anos, como se não fosse mais jovem e pode-se dizer que uma parte importante da sua vida começou depois dos 30. Foi ser mãe, foi entrar na faculdade, foi morar fora, foi depois dos 30. Dos 30. E aí vem uma outra questão. Ela se mudou, ela veio pra cá, já tinha 50, já tinha mais de 50. Também não se limitou à idade novamente. E veio pra recomeçar do estudar. zero, porque assim, a gente tinha uma vida estabilizada. Eu morava em São Caetano do Sul, que é uma cidade com um dos maiores IDHs do Brasil. Eu tinha uma casa lá própria. Eu tava empregada, eu não tinha sido mandada embora, eu tava muito tranquila na escola, que eu dava aula, mas aquele sonho ainda era grande. Sim. E aí com 2 filhos a morar, né, também aqui em Portugal, a minha irmã em Portugal, então era todo um misto, né, que eu falei, ainda eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, mas eu não vou me limitar. E aí, enfrentar uma pós Pois. num país que não é seu, eu tinha chegado há pouco mais de 2 meses, querendo ou não, o português de Portugal no começo diferente. dá uma Travado dificuldade, no né, no cérebro. cérebro. Eu não tô a perceber, né, o que eles estão a dizer. E um dos professores falava em espanhol, o outro com aquele português muito rápido, e as professoras eram mais tranquilas, né, mais acolhedoras. Enfim, mas eu falei, não, eu comecei, eu vou terminar, eu vou me dedicar, e eu me dediquei, E eu né? perguntar agora pra senhora, entrando nesse loop, como é que foi estudar pra senhora? Como foi o processo? Fala um pouquinho rápido, às vezes pode ser que tenha alguém que queira fazer uma pós ou estudar aqui, então fala como foi esse processo, adaptação, Eu escola. sempre dou essa dica, se você já tem uma faculdade, após, foi o que o meu filho fez também, né? Então você procura aí um curso, pode ser online, do país que você estiver, se candidata, é tudo feito online, a candidatura, eles vão pedir alguns documentos. Se eles aprovarem a sua candidatura, lógico, começa a fazer o pagamento, né? E essa candidatura te dá direito de pedir um visto, uma autorização, não é visto, mas é uma autorização de residência por estudo. Isso tanto para mestrado, que aí já são 2 anos, quanto para uma pós, que é 1 ano só, né? Então, o visto de estudo é um caminho. Existem alguns cursos técnicos que também dão isso. Então você eu peguei pelo técnico. Pelo artigo, se não me engano, o meu era 91 ou 92, que era de ensino superior, né? O meu é técnico superior. Era, né? Técnico superior. Então é um caminho e é super tranquilo, né? Depois da matrícula feita, aceito, compra sua passagem, foi o que meu filho fez, veio para Portugal, iniciou as aulas, 1 ano super tranquilo, e o visto te dá direito depois de arrumar o trabalho, né? Então se você conseguir arrumar o trabalho, você pede aí para mudar o tipo de artigo para o de trabalho, porque ao fazer um curso aqui você tem esse direito. Então é um caminho para conhecer gente nova, conhecer a cultura, né? E aprimorar. Eu acho que o ensino, eu usei alguma coisa de arqueologia? Não, mas tem algumas técnicas que eu ainda vejo que são usadas para ver a idade de um item, enfim, eu tô por dentro do assunto. Conheci gente nova, foi muito bom ir para Lisboa duas vezes por semana, né? Todo aquele universo, eu já morava aqui em Torres Vedras. E foi muito bom, eu não me arrependo. Não. E a adaptação, como foi pra senhora? Difícil? Eu falo que eu me surpreendi, porque quando às vezes que eu vim conhecer Portugal, vim a turismo, né? A gente ficava em Cascais, a minha irmã morava em Cascais, que já tem um movimento maior, beira-mar, é tudo muito lindo. E eu lembro que nós fazíamos alguns passeios por Portugal,
e eu via essas aldeias, aquelas ruínas estreitas, eu falava assim, como será morar numa região dessa? Porque morar em Cascais é muito fácil, ou até como se fosse mesmo em cidade Lisboa, grande, né? isso. Prédios, mercados. E eu falava, eu queria ter coragem para mudar para uma cidadezinha dessa, uma aldeia no meio do nada. Aquilo ficou. Bom, quando cheguei aqui, aí a minha irmã saiu de Cascais e mudou para Santa Cruz. Então, quando eu cheguei para morar, eu fiquei hospedada na casa dela. Então, eu já cheguei em Torres. Sim. Mas eu bati o olho e falei, é aqui que eu quero ficar. Porque essa tranquilidade. E aí, eu fui atrás de arrendar casa no primeiro momento. E eu caí numa aldeia, Turcifal, né? Uma cidade, uma aldeiazinha, ruínas estreitas. E eu, que vidinha mais tranquila. Para quem me vê, aonde eu morava, ABC Paulista, divisa com São Paulo, trânsito, farol para todo lado. De repente você cai num lugar que não existe um farol. Não, nem sinal de trânsito. Os sinais de trânsito, que em São Paulo a gente fala farol, os sinais de trânsito. Não. E aí você tem rotundas, né, que dão a dinâmica, que são as rotatórias no Brasil. Essas rotundas fazem sempre o trânsito fluir muito bem. Um lugar muito tranquilo. E hoje eu acordo e quando eu abro a janela do meu quarto eu só vejo videiras, porque eu mudei para uma outra cidadezinha do lado de Turcifal, em Fernandinho. E eu abro a minha janela, eu só vejo plantação de uva. As energias eólicas também ao fundo. Tem muito aqui. E, enfim, é uma vida. As ruínas estreitas, que só passa um carro, tem hora que a gente dá de carro com carro, tem que dar uma ré. Eu estranhei isso. Estranhei no sentido de, será que as pessoas conseguem passar por aqui? E até hoje eu fico surpresa. É duas mãos e de repente um tem que dar uma ré e se enfiar em algum cantinho para o outro passar. E eu moro justamente numa ruína dessa. E a adaptação, assim, eu me surpreendi. Porque eu falava, como que é? Tem o lado ruim de morar numa aldeia, você precisa de carro, porque senão você depende dos autocarros e não é toda hora. São 3, 4 no dia. Então, se o seu horário não dá naquilo, você tá perdida. Então, quem for morar numa aldeia tem o lado encantador, mas a dependência de um carro próprio é fundamental. Mas eu gosto muito, eu não troco nada por aqueles prédios à minha frente, pelo trânsito, pela loucura. Caos. É igual ir a Lisboa. Gosto de Lisboa? Não gosto, desculpa quem mora. Mas assim, óbvio, tem uma parte de Lisboa que é bonita, ali perto do Tejo. Mas é aquela coisa, você vai, tu visita, tu tá o dia inteiro e regressa. É lindo, os prédios, toda aquela atmosfera, mas por algumas horas. E por algumas pessoas. Eu também, como eu morei em Dublin, e Dublin é cidade grande, mas também é pequena ao mesmo tempo, eu amei a praticidade de morar em lugar pequeno e prático, que eu posso resolver tudo num lugar só. Não tenho de ficar, não sei no caso da senhora, mas por exemplo, eu era do Rio de Janeiro, eu era da Baixada Fluminense, e eu tinha de pegar trem, que é o comboio, para ir pro centro da cidade, 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia. Tudo lá no Rio de Janeiro, no mínimo 1 hora. Então, quando eu penso que eu moro num lugar que eu consigo fazer ela toda, de uma ponta eu dou 20 minutos, na outra ponta eu dou mais 20, é maravilhoso. Assim, pra mim, sou uma mulher casada e caseira, é muito bom. Agora, tem pessoas que preferem cidade, também tem pessoal solteiro, gosta de cidade, e tá tudo bem. Mas pra mim, Torres Vedras... Pra quem gosta de uma casinha e da tranquilidade, é uma cidadezinha. Pois é, eu acho que sim, a gente pode ir pra cidade, gosto, mas é pra ir e pra voltar. Recebo meus visitantes, meus parentes não dá nada, meus amigos, vou pra Lisboa, ando, apresento tudo, e depois eu volto pra casa. Justamente. E tem aquela sensação, tô voltando pra tranquilidade. Ainda com uma facilidade, né? Nós temos Santa Cruz, que é 20 minutos, então nós temos o mar muito próximo. Tem essa parte rural, que é as Videiras, que é a região que eu moro, que também pertence a Torres. E tem aqui a cidade, que tem tudo, banco, supermercados e um pequeno shopping, enfim. Tudo o básico nós temos aqui. Uma coisa ou outra precisamos ir a Lisboa por conta de alguma loja, né? Que não tem aqui. Mas... eu fico meses, às vezes, sem ir a Lisboa.
Ah, eu porque também. eu dou conta de tudo que tem aqui. Nossa, depois eu estava trabalhando em Lisboa ano passado, saí acho que no meio do ano, alguma coisa assim. E não voltei. Voltei, porque fui fazer alguma coisa com a Agatha, não sei. Mas não vou. Pra resolver as coisas eu não vou, é só pra passear mesmo. Mas aí voltando agora, me fala pra senhora como foi conquistar esse espaço, que espaço é esse, pode se apresentar. Olha, Me conta um pouquinho da sua a experiência. loja, ela chama Nova Via, né? Porque nós pensamos em dar uma oportunidade a artigos que para muitos é uma velharia, é algo, né? Então, por exemplo, um bule, uma chávena, né? Que no Brasil é xícara. Essa, por exemplo, é uma japonesa. Nossa, Ela linda. tem aí em torno de 70 anos. Então, por que que isso vai ao lixo? Não, há quem aprecie, né? Hoje, Muito. o vintage, você mesclar, né, uma decoração antiga com detalhes novos. Então, eu tenho um público que aprecia, assim como tem um público que só gosta do antigo, e a qualidade, né? Não tem comparação você comprar um móvel aí de uma grande rede em que dura alguns poucos anos e, por exemplo, eu tenho um guarda-roupa, um guarda-fatos que tem mais de 150 anos, ele está impecável. Uau, Porque é madeira mesmo, né? uau. Então é muito gostoso ter essa convivência, como eu disse, aprender, lidar com o público, que é uma Isso coisa que que eu eu ia fazia, perguntar. porque eu fui professora há 15 anos, então o meu dia a dia era ver gente, era conversar, diversas situações. E da noite pro dia, quando eu cheguei aqui, comecei a ficar meio tristinha, né? Eu falei, Sim, e sozinha, agora, e né? Não agora? converso com ninguém. E atender o público, né? Lógico, tem alguns momentos que você não tá bem ou que a pessoa é difícil, mas na maioria das vezes eu aprendo a cultura, Sim, os portugueses vêm e me ensinam várias coisas sim, sobre os móveis, as sim. louças, como comem, como cozinham. E eles têm Então, muito disso, né? isso. Eles, é uma coisa que eu valorizo, assim, sem cortar a cena, mas Aham. rapidinho, só cortando, que eu valorizo e eu falo isso aqui dos portugueses. Eles valorizam muito a história deles. Sim. E eles contam, e eles falam, e eles ensinam. Eu estudei aqui, então eu gosto de ouvir. Então eu perguntava o que eu não sabia, eu perguntava. E eles falam. E eu acho que isso é algo que nós não temos no Brasil. Poderíamos ter, porque nós criamos muito essa repulsa do que os portugueses fizeram, assim como os franceses e ingleses também fizeram. Todos os povos têm a sua Tiveram a marca sua. negativa, né? Exatamente, mas dentro de um contexto de colonização, os portugueses não foram dos piores, não foram. E eu já falei isso pro pessoal do meu canal, vão estudar que vocês vão ver que não foram. E eles têm esse cuidado de contar, de explicar. E nós no Brasil, eu vejo uma desvalorização tão grande da nossa história, porque nós queremos apagar o que aconteceu e nós nem sabemos muitas vezes quem nós somos. E eles não, aqui eles defendem, eles levantam a bandeira e eles falam. E eu acho que isso é algo que nós podemos e devemos aprender também para nossa vida, quem nós somos, o que aconteceu como país, mas como também culturalmente família, sua família, a história da sua família, quem foi seu avô, sua avó. E isso é algo que eu admiro neles e era só para acrescentar. Os portugueses foram os pioneiros nas navegações, né? Não era pouca coisa. E o tanto de colônias que eles fizeram para um país tão pequenino, Muito. né? Eu falei de bobo, eles nunca tiveram nada, né? Talvez erros, lógico, Claro, cometeram sim. e, enfim, não estamos Muitos. aqui para julgar, mas temos que reconhecer que somos herança dessa história, né? Dessa colonização. E hoje no Insta da loja eu tenho a oportunidade de contar a história desses artigos, né? Então eu escolho uma peça que é portuguesa ou chinesa, porque a presença de porcelanas chinesas aqui é imensa também. Então eu sempre procuro um pedacinho da história, porque é a minha paixão, né? A história é a minha paixão. Então eu falei, eu consigo ainda contar a história e os portugueses têm gostado muito. Os elogios que eu vejo e felizes porque uma brasileira a valorizar a arte, a cultura, a contar a história. E eu não conto história de ouvir, eu vou lá em artigos científicos, vou no Google acadêmico, no caso, em universidades, vejo o que tem sobre aquele material, que nem
essa semana eu vou gravar um vídeo sobre os tapetes arraiolos. Eu não peguei na conversa, eu tô lendo a semana sobre arraiolos. Um vídeo que vai durar alguns minutos, 2, 3 minutos. Mas eu gosto de conteúdo bom, né? Eu não falo do que vem na minha cabeça. Então eu consegui permanecer de uma maneira ou outra com a minha formação, né? Eu só adaptei e tô a aprender. Então é muito interessante. Incrível isso. E a senhora não dá mais aula, né? Mas acaba dando aula pelo Instagram agora. O próprio Instagram nós vamos deixar aqui, caso vocês gostem. Tem um Instagram, fica aqui em Torres Vedras, se vocês quiserem vir qualquer dia para visitar. E tem artigos lindos, vou deixar o Instagram dela porque ela fala. E eu achei incrível, fui ver. Descobri também que ela tem um canal que hoje está parado, mas era de viagem. Eu falei, nossa, 1001 utilidades. E eu achei isso tão incrível que eu quis trazer para vocês verem a importância de não se limitar, né? Eu tenho uma vida boa, entre aspas, tá? Uma vida confortável, mas o que eu posso fazer mais? Eu dei aula, tudo bem, mas hoje eu não dou mais aula. O que eu vou fazer? E novamente, acreditamos em Deus. Deus proporcionou esse espaço onde a senhora pode trabalhar, vai ter uma renda e fazer o que a senhora estudou a vida inteira para fazer, que é contar histórias e valorizando também. Eu achei incrível. Quero trazer aqui também o marido dela para contar um pouquinho sobre a experiência dele também. Mas em resumo, eu acho que foi isso. Se a senhora tiver mais algum pontinho, alguma coisinha para falar de Portugal, de como está sendo a experiência, do que foi, o que a senhora recomenda ou aconselha, fique à vontade. Da senhora. Eu acho que, independente do país, né, eu acho que você tem que estar disposta, primeiramente, a respeitar a cultura do país que você vai. Não é eles que têm que se adaptar a nós temos que respeitar, né, os costumes, a maneira, a alimentação, muitas vezes. Eu estou muito adaptada, eu vou ser muito sincera, eu não tenho saudades ou vontades de grandes comidas, grandes coisas. Eu também não. Eu migrei de uma maneira assim tão consciente, sabe? Tenho saudades sim das pessoas, famílias e alguns amigos, né, que lógico fazem falta. Amo o Brasil e lógico, sou brasileira, mas vivo aqui respeitando, conhecendo, sempre que posso fazemos alguns passeios. Portugal tem cantinhos assim maravilhosos, tanto que esse canal, né, que é uma história e uma viagem, eu viajava e contava um pouquinho sobre aquela história. No meu ano sabático, hoje eu já não tô mais com tempo para alimentar o canal, quem sabe aí uma vez ou outra eu consiga. Ainda eu tô me adaptando nessa vida nova, né? São 2 anos e meio, pouco tempo. 2 anos e meio com a loja há 1 ano. Então ainda é muito cedo, porque eu também quero dar um up na loja. Mas enfim, não paralise os sonhos por conta da idade, não ache que você já não tem mais tempo ou idade para determinada coisa. Se coloque diante de Deus, busque seus sonhos, fique de olho nas oportunidades e se jogue, né? Não coloque empecilhos. Enfrenta, e eu posso dizer que vale a pena essa tranquilidade de sentar num café, tomar um café com um telemóvel, um celular na mão. É uma coisa que eu prezo. Quando eu fiz a pós, uma das aulas era às sextas-feiras, eu chegava aqui já mais de 9 horas da noite, sozinha, meu marido no Brasil, e sem medo nenhum. Então são aquelas tranquilidades, né, que é muito gostoso e ter tudo muito perto. É a praia, é o campo, cidadezinhas, enfim. Eu gosto, lógico, para cada um, né, talvez alguns venham e falam, não é a vida que eu gostava de ter, mas eu posso dizer que eu tô feliz, né, e agora com 2 filhos aqui, quem sabe aí um dia o outro e a nora e a netinha também venham, aí fica perfeito. Ficaria mesmo, para a família inteira. Ele vai estar a ver esse vídeo, com certeza. Quem sabe, né? Deus que sabe de todas as coisas. Mas eu acho que isso é muito bom em Portugal. Você tem a oportunidade de trazer a sua família também. É o que eu falo. No continente europeu é um dos países que tem mais facilidade por nós sermos colônia. Óbvio, não é fácil. Ainda mais nós sabemos que tem muita burocracia aqui.
mas sim, talvez seja um pouco mais prático e mais fácil em algumas áreas para você vir se legalizar por meio de estudo, por visto de trabalho, que agora tem essa oportunidade. Então é o que eu falo para todo mundo, eu sempre falo, vocês querem sair do Brasil, pesquisem, vem direitinho, procura saber como funciona. O objetivo de vocês nem seja, vou para um ano, vou me arriscar, igual a Siena falou, vou me arriscar. Arriscou, deu certo? Amém. Não deu certo? Pelo menos você não vai se arrepender de não ter feito. Hoje a Siena não se arrepende. Então, porque eu também teve o período do namoro. Eu falo que eu namorei Portugal por 3 anos, 3, 4 anos, né? Então eu não vinha assim, porque tem muitas pessoas que migram, tipo, nunca tinham colocado os pés. E de repente aí que vem, nossa, eu não imaginava, eu imaginava diferente. Eu já vim sabendo onde eu estava colocando meus pés. Então eu já vim muito decidida a ponto de vender tudo no Brasil e vir para ficar. Sim. Não aconselho uma pessoa que nunca colocou os pés fazer dessa maneira, porque às vezes não se adapta ao estilo, ao clima, ao alimento, enfim, são muitas as questões, né? Cultura. Então, experimente, venha com uma pequena reserva para poder sobreviver no início, principalmente. Né? Porque senão a vida já não é fácil em nenhum lugar e você chega sem uma reserva para poder fazer um arrendamento, para poder ter aquele fôlego para procurar emprego, né? Mas se você se organizar e vir, vai valer a pena, nem que for para ser 1 ano, 2 anos, já vai ser, que nem eu fiquei na Alemanha, 1 ano e meio. Exatamente. Já foi o ponto que eu precisava para ir em busca de uma faculdade, fazer alguma coisa. Enfim, algo. Assim, se tudo der errado, você fez uma viagem. Saiu do Brasil. Isso, e conheceu alguns lugares. Pronto. Então, assim, não custa, né? Mas é o que eu falo também, foi muito bom você falar isso. Se planeja, eu sempre falo isso pra todo mundo. Nós nos planejamos 3 anos e meio pra sair do Brasil. Foram 3 anos e meio. Não era Portugal, era outro país. Mas Deus nos trouxe pra Irlanda pra depois vir pra cá. Mas na Irlanda também planejamos durante 2 anos e meio que nós vivemos lá pra poder juntar dinheiro e eu conseguir vir pra cá e estudar e não trabalhar. Então eu fiquei 1 ano e meio aqui estudando também. Fiz gestão de turismo. Então, eu me planejei, o Wellington se planejou. Então, muito importante, pesquise, se planeje financeiramente. Sim. E aí, depois, entrega nas mãos de Deus, que é o principal, e se joga. Né? O mundo é muito pequeno, muito grande, e nós estamos aqui para arriscar. Né? Verdade. É isso. Quer deixar mais alguma consideração final? Só obrigada pelo convite. Tá? É verdade. Muito obrigada. Foi muito bom conversar e que essa história inspire aí outras pessoas. Amém. Obrigada pelo convite. Deus abençoe muito a senhora, a sua casa, a família, tudo que a senhora colocar as mãos. Amém. E obrigada, de verdade. Tá? Obrigada a vocês por ficarem até o final. Deixa os comentários. Vou deixar o Instagram, pra vocês irem lá visitar o Instagram. Tem várias coisinhas lindíssimas aqui. E muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Tchauzinho.